Passar a palavra, em primeiro lugar, ao professor Carlos Afonso Pereira de Souza, que é doutor e mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, nosso UERJ, é professor da UERJ e da PUC do Rio de Janeiro, como o professor Pedro Nunes, que está aqui em algum lugar também. É pesquisador visitante do Information Society Project da Faculdade de Direito da Universidade de Yale, é membro da Comissão de Direito Autoral da OAB-RJ e cofundador e diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, o ITS. Além de tudo, é um grande amigo. Caf, obrigado por ter aceito o convite para participar. Carlos Afonso, para quem não o conhece, é um dos principais estudiosos de Direito e Tecnologia hoje do Brasil. Então, com muita alegria, passo a palavra a ele para as suas considerações. Obrigado, Anderson. Obrigado não só a PGE pelo gentil convite, mas, enfim, obrigado, Anderson, pelas gentis palavras. Como fazemos? Português, inglês? Então tá. Bom, gente, boa tarde. Acho que como debatedor, o nosso papel aqui é trazer questionamentos e levantar questões que possam, de um lado, contextualizar a fala do professor Tushnet para o cenário brasileiro, e aí a gente pensar como esses temas são trabalhados no ordenamento jurídico nacional e o que a gente pode esperar de decisões judiciais que venham adiante, e, em seguida, também pensar em questionamentos nas transformações globais que esses temas envolvendo liberdade de expressão e regulação de plataformas, hoje em dia, nos apresentam. Então, primeiro ponto, a contextualizar um pouquinho e aterrizar a fala do professor Tushnet no cenário brasileiro, já é um chavão falar que a internet não é terra sem lei. E no Brasil isso é mais verdade ainda. O Brasil, não apenas as leis que foram pensadas e aplicadas antes da internet estarem entre nós, mas o Brasil também possui leis específicas para as relações travadas através da internet. E aí, nesse ponto, eu chamo a atenção para o Marco Civil da Internet, o Brazilian Internet Bill of Rights, só dando uma ajudinha aí, porque às vezes fica difícil traduzir o que é o Marco Civil da Internet. Marco parece o nome de um jogador da seleção italiana, enfim, civil, vai traduzir como, enfim. Então, o Brazilian Internet Bill of Rights. Enfim, mas a ideia é o seguinte: o Marco Civil da Internet é uma lei que foi aprovada em 2014, é a Lei 12.965, e ela traz alguns artigos bem interessantes que casam bem com a fala do professor Tushnet. De um lado, o professor falou bastante sobre revenge porn, sobre pornografia de vingança. E aí acho que vale a gente já fazer aqui um flag de que, no direito brasileiro, o artigo 21 do Marco Civil da Internet, ele determina que conteúdos envolvendo cenas de sexo e nudez não consentidas, uma vez que sejam exibidas em plataformas, em redes sociais, no que nós chamamos de provedores de aplicação, os provedores, uma vez notificados, eles têm o dever de remover esse material, esse conteúdo. Esse é um sistema que usualmente se chama de notificação e retirada. Em inglês é o Notes and Takedown. Esse sistema de Notes and Takedown, de notificação e retirada, ele atende a uma urgência de se remover um conteúdo que é ostensivamente danoso para a pessoa, e sobre o qual se imagina que um debate envolvendo liberdade de expressão possa ser reduzido quando comparado com outros debates ou com outras questões. É claro que sempre entendendo que, enfim, pornografia e liberdade de expressão é um debate alongado nos Estados Unidos, mas em termos de remoção de conteúdo e responsabilidade civil de plataformas, o nosso artigo 21 do Marco Civil da Internet gera essa solução. Essa solução ela parece um pouco com o que existe nos Estados Unidos no chamado Digital Millennium Copyright Act, o DMCA. É uma lei sobre direitos autorais aprovada nos Estados Unidos no comecinho desse século, que cria também esse sistema de notificação e retirada
para esse tipo de conteúdo. Então, só para aterrissar um pouco a fala do professor Tushnet no cenário brasileiro, no que diz respeito a revenge porn, que foi aqui mencionado. Para quem não acompanha muito de perto o tema, só esclarecer que a solução dada pelo artigo 21 é uma solução excepcional para conteúdos envolvendo cenas de sexo, nudez não consentidas. A regra geral do Marco Civil da internet, do artigo 19, é a regra de que o provedor apenas será responsabilizado caso ele falhe em cumprir uma ordem judicial que determine a remoção daquele conteúdo. Aqui na figura de debatedor, eu não vou avançar muito no debate do artigo 19, que sei que é um tema muito animado, enfim, de debates anteriores que já fizemos, mas acho que o ponto aqui é só aterrissar essa fala para uma legislação brasileira existente. Se for o caso, no debate a gente continua a levar adiante esse tema. Um segundo tema que eu queria comentar, e que aparece bem na fala, do comecinho da fala do professor Tushnet, é a questão dos efeitos extraterritoriais de decisões judiciais, de decisões, até pelo próprio legislador, na criação de leis nacionais. E o professor Tushnet fez uma fala muito voltada para a liberdade de expressão. E aí acho que vale a pena lembrar que o tema de extraterritorialidade dos efeitos é algo que a gente tem visto com bastante frequência numa série de temas ligados a direito em internet. O caso do direito ao esquecimento, que o professor Tushnet comentou, é um caso que foi julgado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, né, a European Court of Justice, em 13 de maio de 2014. É um caso muito importante, um caso de um cidadão espanhol chamado Mário Costerra, que queria que uma determinada informação desaparecesse da chave de busca do Google. Só para esclarecer, eu sei o nome, eu sei a data da decisão de cor, não porque eu me sinta, digamos, intimamente ligado à decisão, mas porque é o meu aniversário. Então, só para que isso fique bastante claro, porque algumas pessoas acham que eu estou ficando obsessivo com o tema do direito ao esquecimento, é importante esclarecer essa razão de natureza pessoal. Ainda bem que tem o caso Costerra para me lembrar, o que é paradoxal, porque é um caso de direito ao esquecimento. Nossa. Enfim, mas o fato é que esse caso é o caso de um cidadão que encontrava, ao pesquisar pelo seu nome, na chave de busca do Google, a referência a uma notícia sobre uma venda de seu imóvel para pagamento de dívidas que havia sido publicado num jornal há muito tempo atrás. Esse jornal La Vanguardia, foi digitalizado e aí essa informação passou a constar da internet. Essa decisão gerou a obrigação de buscadores de desindexar informações que atentassem a esse chamado direito ao esquecimento, que agora passa a constar de um novo regulamento europeu chamado General Data Protection Regulation, a GDPR. Então, esse novo regulamento europeu, ele consolida essa noção de direito ao esquecimento com fortes efeitos extraterritoriais. E aí, qual é o debate que a gente pode trazer para o Brasil? Esse debate não é estranho ao Brasil. Você tem no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo mais de 10 casos que procuram discutir a mesmíssima coisa. São casos em que brasileiros procuram que determinados conteúdos sejam desindexados do Google e o Google pode ter desindexado, por força de uma ordem judicial, por exemplo, do google.com.br. E aí o interessado diz, não, eu não quero que desindexe do google.com.br, quero que desindexe do google.com. Eu quero que suma do mundo como um todo. E esse é o debate que existe hoje na Europa. Esse caso da desindexação com efeitos extraterritoriais voltou para o Tribunal de Justiça da União Europeia. E esse caso deve ser decidido brevemente. Então, a gente vai ter uma segunda decisão envolvendo direito ao esquecimento e seus efeitos na Europa, agora focado exatamente na questão da extraterritorialidade de efeitos, vale ficar ligado. No tribunal aqui de São Paulo, só para dar um exemplo bem rápido, tem casos, por exemplo, em que o magistrado diz, olha, eu não posso obrigar a empresa a desindexar do google.com, porque eu não sei se na Colômbia ou na Alemanha, enfim, essa decisão é compatível com o ordenamento jurídico daquele
naquele país. E essa é uma dinâmica que lembra muito o caso do direito ao esquecimento, quando saiu a decisão europeia, num blog da Google, e esse foi um argumento levantado pela Google na época, e que me parece especialmente interessante. Ela disse o seguinte: na Tailândia é crime criticar a família real. Na Rússia existe forte restrição ao que eles chamam de propaganda gay. Se o juiz da Tailândia e o juiz da Rússia puder exportar o seu padrão de liberdade de expressão para além dos confins das suas fronteiras, talvez a gente nivele liberdade de expressão ao redor do mundo pelo seu nível mais baixo de proteção. E esse é um questionamento que a gente precisa fazer sobre efeitos extraterritoriais de decisões judiciais. E acho que é um ponto desafiador, é um ponto que nos faz pensar sobre para onde vai esse problema. Já caminhando para o final aqui desses meus rápidos comentários, que, enfim, acho que a ideia aqui é só colocar pontos e provocações para a gente possa levantar o debate. Dois comentários bem rápidos. O professor Tushnet comentou sobre dois autores que são muito lidos e muito citados quando a gente estuda essa interface entre direito e internet. Um é um professor de Yale, que é o Jack Balkin, e outro professor de Harvard, que é o Lawrence Lessig. O Lessig é muito conhecido por um livro dele, publicado no final dos anos 90, chamado Code and Other Laws of the Internet, o Código e Outras Leis da Internet. E esse livro ele traz um argumento muito interessante sobre o papel do direito na regulação de novas tecnologias e no papel que outras forças regulatórias podem ter sobre o nosso comportamento. Então, enfim, a pergunta é, por que eu não saio aqui, olha, que a PGE tem um lindo notebook, um ThinkPad, parece muito legal, não tenho um. Por que eu não pego esse ThinkPad e levo comigo embora? Primeiro porque seria estranho que está sendo transmitido isso pela internet. Enfim, acho que eu teria uma materialidade bastante específica de um ilícito praticado, o que seria motivo suficiente para não fazer isso. Mas vocês podem imaginar, eu não faria isso por quê? Opção 1, porque é ilícito. E esse é um raciocínio jurídico. Opção 2, eu faria ou não faria por motivos econômicos. Eu preciso muito, e se eu levar, eu não vou gastar o dinheiro do preço desse computador. Então a racionalidade econômica me força a levar uma decisão por sim ou por não. Uma terceira forma de pensar seria questões sociais. Pega bem, pega mal, as pessoas vão entender, não vão entender. E uma quarta questão é a questão da tecnologia. Será que tecnologicamente eu consigo fazer isso? Ou será que existe algo na arquitetura que me impeça? E aí, se esse notebook tivesse chumbado nessa mesa, eu podia querer o quanto eu quisesse. O direito podia dizer, leva, e eu não ia conseguir levar. Quer dizer, ou pelo menos sem, enfim, uma solda aqui, enfim, para tirar o notebook da mesa. Estou comentando isso para dizer que o Lessig, lá em 99, ele puxa essa conversa que é bem interessante, que mostra o papel do direito junto com outras forças regulatórias para trabalhar as questões envolvendo tecnologia. E ele diz, olha, o direito é quase como que uma parte de um cabo de guerra de 4 pontas. De um lado eu tenho o direito, do outro lado eu tenho o mercado, a economia, do outro lado eu tenho a sociedade e as suas normas, do outro lado eu tenho a tecnologia e a sua arquitetura. Então, eu queria deixar vocês com esse diagrama desse cabo de guerra de 4 pontas, porque ele ajuda a gente a entender o papel do direito nesses problemas que o professor Tushnet colocou. E aí eu só encerro com uma outra questão de um outro professor, que é o professor de Yale, que é o Jack Balkin, que o professor Tushnet comentou sobre os Information Fiduciaries. E essa é uma tese que o professor Balkin leva adiante há bastante tempo e que levaria a uma forma de entender a responsabilidade das plataformas, a responsabilidade das empresas. E o professor Balkin publicou um texto recentemente sobre inteligência artificial, em que ele sai com uma expressão que me parece bastante interessante, que é a seguinte: o Lessig é conhecido, o Lessig, que o professor acabei de falar, de Harvard, é conhecido por essa expressão Code is Law, que o professor Tushnet mencionou. A ideia de que a programação faz a lei, faz o direito. E o professor Balkin, olhando para a inteligência artificial, ele diz o seguinte, olha, no futuro, code is lawless. O código é fora da lei. E aí, por que ele diz isso? Porque, na medida em que a gente caminha para sistemas de inteligência artificial, talvez a gente não saiba nem mais como é que uma determinada decisão foi tomada.
né, uma enorme opacidade nos tem adiante no futuro, em que a nossa vida começa a ser pautada por decisões algorítmicas. Eu não vou entrar muito nessa conversa, porque já combinamos aqui na mesa, de forma não orgânica, que esse é um assunto que aparecerá em seguida, mas que decisões algorítmicas acabam regendo a nossa vida. Que música aparece para você no Spotify, que publicação aparece para você no Facebook, que caminho o Waze te mostra, tudo é uma decisão algorítmica. E a questão é, como é que esses algoritmos chegaram a essas decisões? Passam por um grau de opacidade bastante expressivo. E aí, na Europa, se discute hoje a noção de um chamado direito à explicação, ou seja, que você saiba como essa decisão foi tomada. Enquanto esse direito não se acerta, a gente pode estar migrando para um futuro em que não é que o code is law, code is lawless. O código é ilegal, ou ele faz coisas que talvez o direito, enfim, não permitisse, mas quem vai saber se o código disse A ou B, apontou para a esquerda ou para a direita? Enfim, esse é o tema para a gente pensar adiante. Então, esses são só alguns rápidos comentários sobre a fala do professor Tushnet, que procuram, enfim, aterrissar esse tema um pouquinho no Brasil, colocar algumas questões de autores que foram mencionados na sua fala. Eu tenho certeza que a gente vai ter muito mais para discutir mais para frente, mas seriam só alguns pequenos comentários aqui para a gente dar uma largada aqui na conversa. Tá bom? Obrigado, gente. Quero agradecer ao Carlos Afonso pelas suas considerações. Vou passar a palavra a todos os debatedores para que cada um faça as suas considerações e o professor Tushnet depois terá a oportunidade de falar de todos antes da gente, dependendo do horário, abrir para as questões da plateia. Então, passo agora, antes vou pedir ao seu Luiz para a gente conversar depois, para lembrar de chumbar aqui o laptop, para evitar qualquer coisa. Vou passar a palavra à professora Ana Carolina Miguel, que é procuradora do Estado do Rio de Janeiro, doutoranda e mestre em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, especializada em Direito do Estado e da Regulação pela Fundação Getúlio Vargas, é professora também da UERJ e do nosso curso de pós-graduação aqui da PGE e da Residência Jurídica, uma professora muito querida pelos seus alunos. Ana, obrigado por ter aceito o convite para participar. Boa tarde, gente. Boa tarde, Anderson. Obrigada aí eu que agradeço o convite. Agradeço também as palavras aí. Bom, acho que eu jamais poderia ter a pretensão de querer situar o tema da liberdade de expressão e tecnologia no direito brasileiro tão bem aqui quanto o CAF. Então, vou restringir meu papel aqui de debatedora, na verdade, levantando duas questões a partir da fala do professor Tushnet, que eu considero que são relevantes nos dias atuais. A primeira dessas questões, e que foi tangenciada ao longo da fala do professor, diz respeito à divulgação de fake news e como que o direito deve lidar com essa nova questão que surge cada vez mais premente na nossa sociedade. As grandes plataformas de conteúdo de internet tem uma peculiaridade em relação à mídia tradicional, que é o fato de elas funcionarem como veículo de conteúdo produzido por terceiros. Um jornal, em alguma medida, tem uma responsabilidade pelo conteúdo que ali é veiculado, ao passo que o Facebook, o Twitter e outras redes sociais, em geral, funcionam como plataforma de conteúdo produzido e disseminado por terceiros. E na internet, como também o professor Tushnet adiantou, existe a questão do anonimato de uma forma muito mais intensa. Na internet, ninguém sabe que você é um cachorro. E como lidar com essas questões de trolls e de perfis criados especificamente para disseminar notícias falsas e inundar, né, as redes sociais de mensagens falsas. E esse é um desafio do direito. O anonimato dificulta isso e o papel de veículo das plataformas também dificulta essa responsabilização. E eu queria ouvir um pouco as considerações do professor Tushnet sobre esse tema, como que ele entende que deveriam ser desenhados incentivos para evitar tanto a conduta de disseminação de fake news quanto a conduta de flooding, né, de disseminação excessiva de conteúdo por
robôs e por programas de computador, perfis falsos criados especificamente para esse propósito, tendo em vista que a regulação do Estado, nesse caso, não é suficiente. Não basta o Estado dizer que não é possível disseminar notícias falsas, não basta o Estado criar normas que pretendam estabelecer sanções para quem faça isso, porque a internet é um locus em que deve haver necessariamente uma interface entre o público e o privado. A regulação puramente estatal não vai ser suficiente para solucionar esses problemas. Também é necessário que haja uma interface aí com os principais gatekeepers privados, os principais portais, as principais plataformas, e como que pode haver essa atuação conjunta, né, de Estado e de principais agentes privados. De um lado, o agente privado não detém poder de enforcement tão nítido quanto o Estado, mas só o Estado sozinho não resolve. Então, eu gostaria de ouvir um pouco mais as considerações do professor especificamente sobre esse tema. E um segundo tema que também me chamou a atenção ao longo da fala do professor diz respeito à questão dos algoritmos, né, que a gente fez aqui uma breve divisão temática. E hoje em dia, cada vez mais a gente encontra sobre esse tema de tecnologia textos que falam sobre uma algorithm society, que nós vivemos numa sociedade de algoritmos, e os algoritmos governam a nossa vida de uma forma que nós não temos sequer ciência, né, da extensão desses algoritmos, desde as notícias que aparecem no feed das nossas redes sociais, até o caminho que o Waze coloca para eu vir para o trabalho todos os dias. Isso tudo é fruto de um algoritmo. E esses algoritmos coletam dados na internet, em plataformas chamadas de Big Data. E a gente tem pouquíssima regulação sobre isso. E a questão da Big Data vai além do direito contratual, na medida em que esses algoritmos captam informações tanto de plataformas de redes sociais, né, com as quais a gente contrata, com as quais a gente celebra um contrato de adesão quando a gente adere àquela mídia, mas a Big Data também coleta dados fora de relações contratuais, informações sobre você no Google, informações públicas, bancos de dados públicos, informação de diário oficial. Uma pesquisa, eu já fiz o teste de jogar o meu próprio nome no Google, aparece tudo que eu faço e tudo que eu fiz, desde sempre, né? Desde o advento da internet, praticamente até os dias de hoje. Você consegue descobrir tudo sobre a vida de uma pessoa num clique. Inclusive algumas informações que constam de bancos de dados públicos, de diário oficial, etc. Então, é uma questão que vai além do direito contratual. E a informação, talvez, nos dias de hoje, seja o ativo mais valioso dos dias atuais, né? O poder de reunir informações e o que isso pode ser feito. E o problema dos algoritmos, além de uma questão de invasão de privacidade, que é uma questão bastante grave, né? Porque o algoritmo sabe onde eu moro, sabe para onde eu vou, sabe o que eu costumo comprar. E isso tem uma implicação direta no meu direito à privacidade. Mas existem ainda outras questões de direitos fundamentais subjacentes, como, por exemplo, o direito à igualdade. A Amazon, por exemplo, já tem trabalhado com preços dinâmicos fixados a partir de algoritmos. Então, pelo meu padrão de compras pretéritas, pelo que eu costumo comprar, pelo quanto que eu costumo gastar, pelo meu perfil de transações bancárias, a Amazon pode estabelecer um determinado preço para mim, que vai ser um preço diferente de uma pessoa que tenha um outro perfil. Site de hotéis, Booking, Trivago, passagens aéreas, né? Se você tem um determinado perfil de renda, um determinado perfil de consumo, a passagem é mais cara para você, o hotel é mais caro para você. E isso suscita questões de isonomia. Você tem ainda uma outra questão muito séria ligada aos algoritmos, que é a reprodução de um discurso de preconceitos. Os algoritmos captam informações na internet e a gente sabe que a internet não necessariamente é o reino da inclusão. E a partir de programas de inteligência artificial, eles vão aprendendo com as informações que eles coletam na internet. E tendo em vista que a internet é povoada de conteúdos
sexistas, conteúdos racistas, homofóbicos e antiminoritários de modo geral, os algoritmos acabam aprendendo isso. E não tem sido fácil criar mecanismos que façam com que os algoritmos não repitam esses padrões, porque o algoritmo capta seu Big Data na internet. Então, por mais que ele seja inicialmente programado para ser neutro do ponto de vista do gênero ou do ponto de vista étnico, por exemplo, ele vai aprendendo na internet informações racistas ou machistas e acaba reproduzindo esse discurso. Então, por exemplo, será que o livro que aparece no feed da Amazon é o mesmo para mim? Eu sou mulher com sobrenome latino no Brasil. Será que é o mesmo que aparece para um WASP nos Estados Unidos, um branco com sobrenome anglo-saxão? Provavelmente o livro que vai aparecer é diferente. E provavelmente se uma terceira pessoa negra com um nome tipicamente negro, digamos assim, fizer uma pesquisa, vai aparecer um terceiro resultado para essa pessoa. E em que medida essa atuação é compatível com o Estado de Direito e em que medida isso é transparente? Né? E como que, novamente, o Estado e as plataformas podem atuar para minimizar esses problemas de déficit de isonomia que decorrem dos algoritmos? Como que a gente pode trabalhar com mecanismos que sejam mais neutros e que promovam inclusão, que não sejam ainda mais reforços de arquétipos excludentes da nossa sociedade? Isso é algo que precisa ser desenvolvido em conjunto com grandes plataformas privadas e com o Estado. O Estado brasileiro, ao menos, não parece ainda tecnicamente, tecnologicamente capacitado para enfrentar esse desafio. O Estado brasileiro ainda engatinha muito nisso. No exterior, a gente já tem iniciativas de tasks, de groups, dentro de governos voltados, né, para essa questão de inovação, para essa questão de tecnologia, mas a gente aqui no Brasil ainda precisa avançar bastante nesse ponto e desenvolver mecanismos para que os direitos fundamentais não sejam alijados por esse desenvolvimento da tecnologia. E só para finalizar, essa questão dos algoritmos tem uma relação direta, inclusive, com o freedom of speech, com a liberdade de expressão. Na medida em que cada vez mais sites desenvolvem programas de computador voltados para uma filtragem de conteúdo. Então, por exemplo, vamos supor que o G1 decida criar um algoritmo que filtre comentários a partir de perfis que notadamente pareçam fake ou postagens muito seguidas, né, em pouco intervalo de segundos, conteúdos que tenham determinadas palavras consideradas ofensivas ou de baixo calão. Isso não seria tão difícil assim de um algoritmo desenvolver esse tipo de filtro. Mas em que medida isso vai interagir com a nossa liberdade de expressão? A gente vai ter um robô, um programa de computador, filtrando aquilo que vai poder ser postado numa rede social, né? E os robôs não captam nuances, por exemplo, de sarcasmo, não captam, por exemplo, escritas erradas, propositadas, né, para que a palavra de baixo calão consiga ser publicada. Você troca algumas letras, coloca sinais gráficos, troca, sei lá, o S pelo cifrão, coisas parecidas. Em que medida a tecnologia pode estar a serviço ou não da proteção e da promoção da liberdade de expressão? Acho que esse também é um ponto a respeito do qual eu gostaria de ouvir o professor comentar um pouco, se possível. Obrigado, Ana. At last but not least, passo a palavra ao nosso Henrique Bastos Rocha, procurador do Estado do Rio de Janeiro, foi subprocurador-geral do Estado, é doutorando em Direito pela Universidade de Lisboa e é uma das mentes mais admiráveis aqui da nossa Procuradoria. Obrigado, Henrique, por ter aceito o convite para participar. Obrigado pelas palavras, mas sabemos que são de amizade aí do doutor Anderson, tá? Para nós todos aqui é uma honra ter aqui o professor Mark Tushnet,
nos brindando aí com a sua conferência, né? Eu vou ser breve nas minhas palavras, pela questão do horário, né? E para também deixar a oportunidade para o professor também fazer seus comentários finais. Eu gostaria de chamar a atenção para um ponto de aplicação de todas essas questões que foram colocadas, e um ponto particularmente caro ao professor Tushnet, que é relativo a eleições e democracia, né? O nosso país, ele vai, a partir de agora, depois da Copa do Mundo, né? Não a partir de agora, porque a Copa do Mundo atrasa o nosso processo eleitoral, mas logo após a Copa do Mundo nós vamos entrar num momento de intenso debate e campanha eleitoral, né? Sabemos que essa campanha eleitoral é fundamental para a nossa democracia, e sabemos também que, principalmente nos dias de hoje, em que a própria internet e as redes sociais têm permitido a manifestação de posições diretamente pelas pessoas, né? Ao mesmo tempo em que isso contribui muito, na nossa opinião, para o processo democrático, a participação direta, o direito de a voz das pessoas, né, formando opinião, isso também representa um risco, na medida em que sabemos que os mecanismos de difusão das informações na internet geram uma repercussão que não poderíamos imaginar há alguns anos atrás, né? Então, problemas como o discurso do ódio, hate speech, problemas como notícias falsas, as fake news, né? E problemas também decorrentes de modelos de difusão de informação que têm sido considerados legítimos até os dias de hoje. São objetos de preocupação, mas não são de todo ilegais, que são, por exemplo, exatamente um bom exemplo seria esse uso de algoritmos para reprodução de informações, né? Eu particularmente, há pouquíssimo tempo, fui comprar alguma coisa de bicicleta e não paro até hoje de receber foto de bicicleta e de site, normalmente de loja que vende bicicleta, e aí começa a oferecer algumas outras coisas relacionadas, mas que é capacete, que é isso, que é aquilo, né? Então, vocês vejam essa problemática e essa prática aplicada às eleições, né? Eventualmente, se por um acaso uma determinada pessoa, um determinado grupo social tem acesso a algum tipo de informação vinculada a um grupo político, isso começa a se reproduzir de uma forma, né, que pode tornar o acesso às informações por esse grupo social muito direcionado para uma determinada linha política, ou contrária a outro, ou etc., né? A importância de chamar a atenção para isso se torna maior na medida em que as eleições de 2018 elas já representam um significativo avanço da participação das redes sociais na difusão de informações em relação às eleições passadas, né? Então, a cada ano, isso avança de forma exponencial. A cada ano perde espaço a televisão, né? No Brasil já é proibida essa propaganda de poluição visual, né, de pregar cartazes na rua. Isso já houve no passado. O que domina a propaganda até a eleição, que dominou até a última eleição, foi ainda a propaganda de televisão, mas cada vez mais vai ser dominante a difusão, já né, na verdade, né, porque começa muito antes a difusão de informação pela internet, né? Então, isso é algo que afeta sobremaneira as preocupações em relação ao regime democrático, né? A forma não a existência do regime democrático, mas a forma de exercício dessa expressão de opiniões e campanha relacionado às eleições. E um ponto aqui ao qual a gente tem que ter atenção também é que a nossa legislação eleitoral, como normalmente são as regulações e as legislações, ela naturalmente tem um atraso temporal em relação à realidade, né? Então,
a lei eleitoral desse ano, ela vai tratar dos assuntos, né? Na medida em que não pode oferecer um benefício financeiro para o eleitor, não pode levar o eleitor transportado por ônibus para o local de votação, etc. Ou seja, a lei de hoje ela está olhando para práticas que já foram verificadas no passado e que preocupam hoje porque já são experiências de fatos que prejudicaram esse processo democrático no passado, né? Mas é muito mais difícil tratar esse problema da internet e das redes sociais numa legislação de agora, porque esses problemas acabaram de surgir, então a gente conhece esses problemas, mas ainda não tem soluções para esses problemas, como, por exemplo, o professor Tushnet bem comentou em relação a essa difusão de informações, aí, inclusive com participação estrangeira na eleição norte-americana, né, em que existe uma questão fundamental aí relacionada a agentes russos, né, que teriam influenciado na eleição norte-americana, né. Então, assim, a mim muito seria interessante, acredito também a todos os senhores, que o professor ainda tivesse a oportunidade de falar um pouquinho sobre essa questão do impacto das próprias questões da internet, né, nas eleições, né, o que a gente pode esperar aí para esse futuro próximo, o que a gente precisa de regulação no que seja fundamental, né? Mas, evidentemente, deixando o professor à vontade, porque eu sei que são muitas as considerações aqui dos debatedores, muito ricas, né? É um assunto que a gente poderia ficar aqui dias aí sem previsão de final, né? Então, eram apenas essas minhas observações, né? Eu agradeço muito mais uma vez a oportunidade e a companhia aqui dos colegas de mesa e principalmente aqui a honra do professor Tushnet estar conosco nessa tarde. Muito obrigado. Professor, we had a lot of topics, so please feel free to approach the aspects you prefer, okay? Thank you for these very thoughtful comments. I will address many, but not all of them, and group them somewhat differently than the way they were presented. My first comment is response to Professor Miguel's concern about intermediary liability, platform liability. As I said at the outset, I am not a policy person in this area. And so I don't have any recommendations about what the right policy is. But it is reasonably clear to me that most or many of the problems that people are concerned about will, if they're going to be addressed successfully, will have to be dealt with by some kind of liability on the intermediaries, on the platforms. What those kinds of liability are, I really have no strong views. But the idea that the problems can be addressed by simply targeting the initiators of the bad action or the bad speech, that idea seems to me implausible. I do want to make one comment about the notice and takedown idea for revenge porn. I would just note that advocates of regulation of revenge porn sometimes make the following argument, and it's an argument that I have some sympathy with. Notice and takedown is an effective remedy in the context where it was developed for infringements of intellectual property, because the harm
of the availability of the material is an ongoing, or if the material remains available, the harm will continue. So in order to eliminate the harm, you have to take it down. Advocates of revenge porn regulations say that the harm is even if the material is removed from the internet, the harm has already been inflicted. And therefore, some more stringent remedy beyond notice and takedown is appropriate. Again, the resolution of those kinds of arguments depends on your evaluation of chilling effect kinds of concerns, and all I can say is those are the relevant concerns. I do note, I haven't studied the revenge porn commentary in detail, but I do note that one of the concerns in the about developing such regulation is that the taking of the photographs was typically was consensual at the time they were taken. It's dissemination after the relationship has broken down that's the problem, and the idea of consent doesn't quite capture what the problem is. Okay, so that first observation is just about intermediary liability. The second observation is about the concern about I suppose the algorithmic future, or algorithms code is not law, to repeat the quotation from Jack Balkin. Here, I am quite skeptical about those claims or concerns about what I put in my notes as the distant algorithmic future. And the reason I'm skeptical is that people who worry about the distant algorithmic future seem to assume that all the algorithms that will be developed are what I would say antisocial algorithms. But for all that we know, there are going to be 10 times as many pro-social algorithms developed as antisocial ones. Who knows? Precisely because it's the distant future. As I was making these notes, the thought came to me, I'm just making this up, that if we end up with a world of quantum computing, it could be that these concerns about antisocial algorithms will be addressed by the technology of quantum computing. Again, I don't know that. One of the motivations I have in this skepticism is about distant concerns about global climate change. If one reads the science fiction about the distant future, one discovers technological innovation in the form of geoengineering that we can bear, that only science fiction writers can imagine now. There's a wonderful trilogy called the Mars Trilogy, which is fundamentally about geoengineering. It's not about the U.S., obviously. It's not about the Earth. It's about Mars. But it's about transforming Mars via geoengineering. Well, if geoengineering develops, I don't know what the responses to global climate change will be in the distant future. There are, of course, short-term problems that will occur,
and the short term may be 100 years or 200 years. But beyond that, or in whatever is the equivalent distant future for algorithms and artificial intelligence, I think we're just at a loss in knowing how to think about them. And I do actually recommend reading a certain type of science fiction just to get your mind in the right kind of place to think about these long-term problems. Final point is something that has come up indirectly and to some extent directly with the reference to dynamic pricing or discriminatory pricing. And here I have enough sympathy with traditional microeconomics to say the first thing we should think about is what the business motivations of the providers are. And as a general matter, price discrimination is, from a traditional microeconomic point of view, a good thing. People pay for things according to how much they care about them, coupled with how much they can afford to pay. And typically, relatively well-to-do people phrase price discrimination as we have to pay more for the good, or for the book, for example. But one might also say, well, poorer people pay less for the book. And that's good. That's a desirable form of discrimination. And many of the things that businesses do are, in some fundamental way, pro-social. This is not quite the same point, but Google doesn't like the right to be forgotten because it diminishes the value of the product Google is offering. And I, as a Google user, want information available. So in the right to be forgotten case, I don't know what the time periods are, but I think the bankruptcy and the foreclosure was in the mid-1990s. And the businessman wanted his name taken down or removed in the 2010s. If I run across this businessman on holiday and think, well, I might want to engage in a business enterprise with him, and I Google his name to find out who he is because I just met him at a, I want to know that he went through a bankruptcy in the 1990s. It's not that that information isn't available to me if I do an extensive search, but it's more expensive to me. So Google's helpful. Now, once I have that information, I might still go ahead. I might say it was 20 years ago, everything's been fine since then, but it's relevant information. And so, okay, so the bottom line on this is, well, not the bottom line, two concerns here. First, businesses have an interest, a business interest, in responding to public concerns about their practices. We're seeing that with Facebook and, well, Facebook in particular. They're worried that they will lose money if they don't respond to public concerns about the unrestricted dissemination of things you can learn on Facebook. And so they've developed a quite extensive set of privacy checkboxes that you can go through. And now I should say I myself stopped at the first screen where it says, do you accept all of our dissemination policies? And I said yes, because I don't particularly care that much. But if I cared, I could go through. Okay. There will, however, inevitably be a gap between what the public will demand through its legislature and
the public demand to which the business motivation will respond. And it's in that gap where the first free expression concerns are going to arise. I think I have to say, with respect to the platforms, my sense is that among people who think in constitutional terms, there's been inadequate attention to the degree to which the business motivations under public pressure can accomplish things that advocates of regulation are directly seeking. Another way of putting it is, I don't think we constitutional theorists have thought enough about exactly what the gap between business motivations and legislative demand is. Thank you.